Do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou seguimento a uma representação que pede a prisão de Alexandre de Moraes. Protocolada pela família de Clériston da Cunha, morto no presídio da Papuda, a queixa-crime assinada pelo advogado Tiago Pavinato atribuía a Moraes as práticas de abuso de autoridade, maus tratos, tortura e prevaricação. Somadas, tais penas chegariam a 31 anos de prisão. Essas informações são do portal Metrópolis. Conhecido como Clesão, Clériston foi detido durante o 8 de janeiro e morreu aos 46 anos na Papuda após passar mal em novembro de 2023. A peça, protocolada pela família do empresário, destacava um parecer da Procuradoria-Geral da República favorável à soltura 2 meses antes do óbito, bem como laudos médicos que apontavam problemas de saúde. A manifestação da PGR não chegou a ser apreciada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos atos que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Essa queixa-crime, protocolada pela família de Clesão, apontava omissão dolosa por parte de Alexandre de Moraes. Um outro ponto abordado pelo Tiago Pavinato e contestado pelo ministro Dias Toffoli é o fato de a prisão de Clériston não ter sido reavaliada após 90 dias, como determina o Código de Processo Penal. Léo. Quero ouvi-lo, doutor Cláudio Cofani. Previsível a decisão do ministro Dias Toffoli, posto que ele foi quem iniciou há 5 anos atrás um tal de inquérito em que ele indicou quem seria o relator. Esse inquérito, teoricamente, pegou uma interpretação do parágrafo 1º ou 2º, que me parece do artigo 43 do regimento interno do STF, para dizer que o STF pode investigar situações que ocorram dentro do STF. E como falava do STF, ele botou que a internet, se assistiu dentro do STF, tudo está dentro da internet, tudo está dentro do STF, e abriu um inquérito interno do STF. Aí ele fez outra coisa que não está no regimento interno. O regimento interno diz que toda distribuição é por sorteio. Por que por sorteio? Porque, por exemplo, nós temos um conceito chamado juiz natural. Se eu pudesse entrar com ações e falar assim, o juiz Léo é um juiz que toda vez que chega a tal tipo de situação, ele condena. O juiz João Vitor, toda vez que chega a mesma situação que o doutor Léo condena, o doutor João liberta. Então, eu gostaria muito de escolher que quando eu quero condenar, eu viro assim, esse processo vai para o juiz Léo. Quando eu quero absolver, eu falo, esse processo vai para o juiz João Vitor. Eu adoraria poder escolher, todo mundo adoraria, mas não é assim que funciona. É por sorteio. Então, se um lugar tem 1, 2, 3, 5, 20 juízes, é um sorteio eletrônico, vai para tal juiz. E aí segue o devido processo legal. Esse juiz decide, depois o tribunal, depois Brasília e tal. O ministro Dias Toffoli, lá em 2018, ele não fez sorteio. Ele escolheu uma pessoa que é o ministro Alexandre de Moraes. Isso não aconteceu por acaso. Isso teve conversa, teve diálogo, eles se conhecem, convivem, dialogam. E a partir daí começa um inquérito que, na percepção de milhares ou centenas de milhares de advogados e especialistas no direito do Brasil, é um inquérito absolutamente nulo e ilegal. Se ele é nulo e ilegal, tudo que se pratica nele é uma nulidade, uma ilegalidade, tudo que se pratica é um abuso de autoridade, abuso de direito, e há vários tipos penais que as pessoas chamam de crimes. Caiu na mão do ministro Dias Toffoli julgar isso daí. Quando foi distribuído esse recurso da família e caiu na mão do ministro Dias Toffoli, todo mundo sabe, o Dias Toffoli vai negar. O que o ministro Dias Toffoli fez? Foi coerente com o que ele pensa faz mais de 5 anos. Não tem nada de errado, não. O ministro Alexandre de Moraes está certo, pode fazer o que ele quiser. Esse é o pensamento do ministro Dias Toffoli. E qual que é o grande problema disso? Quando você tem uma coisa sendo discutida só no Supremo e o Supremo não concorda, você recorre para quem? Agora alguém vai entrar com recurso para ir para o plenário do Supremo, para os outros decidirem. Mas a gente já sabe que no Supremo está 7-4, 9-1, tá? 9 votam a favor do que vem acontecendo nos últimos anos e 2 não votam a favor. Ou seja, também vai decidir que não tem nada de errado. Aí as pessoas perguntam, mas como é que o Brasil sai dessa?
O dia que tivermos um presidente do Senado com autonomia de pensamento, sem praticar atos com interesses políticos, pessoais, que é o que nós temos. Todo mundo sabe que a única pessoa no Brasil que poderia questionar, abrir questionamento formal, institucional, correto e legal em relação ao ministro Supremo é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco, na minha humilde opinião, está esperando para ser indicado para uma vaga para a STF nos próximos 2, 3 anos pelo próprio Lula. Então, não vai arranjar problema. O ministro Flávio Dino estava lá de ministro da Justiça esperando ser indicado para ministro do STF. Está lá, virou ministro do STF. Flávio Dino está lá, é ministro. O advogado pessoal do Lula, amigo pessoal do Lula, segundo o próprio Lula, advogou, cuidou de tudo isso, e há anos ele, o sogro dele, esposa dele, o Lula falavam, um dia você vai para o STF. Está lá o ministro Zanin sentado no STF. O que o Pacheco pode estar querendo? Me ponham no STF, me ponham nessa cadeira que é eterna, vitalícia e ninguém toca em mim. Eu não preciso nem de voto nunca mais na vida. E assim, brasileiros, a República está destruída no seu sentido republicano e constitucional. Nós vamos ter um período de muita dor e sofrimento nesse país que ainda está no meio.